Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa. É muito bom estarmos juntos em mais um módulo do curso de Letras. Nesta primeira videoaula eu vou tratar de uma introdução, explicar para vocês o que é morfologia, qual o seu objeto, quais os seus domínios. Então, pessoal, antes de lidarmos diretamente com morfologia, é importante nós distinguirmos quais são os níveis de análise linguística, isto é, como qualquer língua pode ser analisada. Uma língua pode ser analisada através da fonética e fonologia, a área de estudo que vocês já tiveram contato no semestre passado, que estuda os sons da fala. Lembrando que a fonética descreve a parte acústica articulatória do som e a fonologia explica como que estes sons se organizam no sistema linguístico. Depois nós temos a morfologia, que já eu explico um pouquinho mais. Depois nós temos a sintaxe, que é um nível acima da morfologia, que vai lidar com a organização das palavras em estruturas maiores, como sintagmas, orações, enfim. Depois nós temos a semântica, que vai lidar com o significado convencional, quais são as relações de sentido, relações ambíguas, homonímia, sinonímia, enfim. E também nós temos a pragmática, que trata dos sentidos em contexto. Em determinada situação comunicativa, quais são as inferências, quais são os pressupostos e a intenção do interlocutor e do locutor. Então, pessoal, tratando diretamente de morfologia. Morfologia é uma ciência, ela lida ali com um nível de análise que lhe é próprio e vai estudar a estrutura interna das palavras. Então, nós vamos estar lidando aí com um pedaço, lidando ali com uma forma, em seus diferentes usos e construções. A morfologia, ela vem das ciências naturais, derivando do grego morfologia, então o estudo da forma. É comum em botânica, ter a morfologia das plantas, enfim. Então, isso é trazido para a linguística para nós estudarmos a forma, como que as palavras se formam. Então, há uma relação direta dessa forma, como que essa forma se compõe. Então, a morfologia, ela se preocupa com as palavras e ainda menores constituintes que são chamados de morfemas e todas as funções, e processos que estes dois objetos nos trazem. Então, a morfologia, pessoal, seria uma ponte entre o som e o sentido, a estrutura sintática. Então, a morfologia, por meio da palavra do morfema, a gente pronuncia, obviamente, e as relações de sentido começam a ser criadas e colocadas ali em estruturas sintáticas, certo? Então, nós podemos ter uma face externa, que é a realização sonora, e a realização interna, que é o significado dessa palavra. Qual é a função dessa palavra numa oração? Perceba? Então, a morfologia vai estudar a estrutura interna de palavras e morfemas, fazendo essa ponte entre um nível menor, mais baixo, que é o som, e níveis mais altos, como sintaxe, semântica e até pragmática. E é comum, pessoal, vocês verem, algumas universidades têm essa disciplina chamada morfossintaxe. Então, é muito comum verem vocês, é possível vocês virem essa ligação morfossintaxe. E aí, há nos estudos uma discussão se sintaxe e morfologia poderiam estar unidas. Isso é muito discutido. Porém, alguns linguistas, como Matoso Câmara Júnior, um grande linguista que estudou a estrutura da língua portuguesa, ele defende a separação. E olha que interessante, o curso de vocês faz essa separação para nós analisarmos, porque nós podemos analisar mais a fundo. Por quê? Por que essa divisão?
Porque na morfologia nós temos relações associativas ou paradigmáticas. E nas relações sintáticas, nós temos relações sintagmáticas. Vou explicar melhor. Então, nas relações sintagmáticas, são em presência, ou seja, as palavras já estão dentro do enunciado, as palavras já estão formando frases. Então, vão ocorrer dentro do enunciado, elas já estão lá. Então, elas são observáveis na fala, na escrita, e nós vamos ter um caráter linear, temporal. O professor de letras estuda muito. Então, o artigo, depois do artigo nós temos o núcleo substantivo, preposição e assim por diante. Então, nós temos uma sequência, certo? Então, as relações paradigmáticas que nos traz a morfologia trata de relações em absentia, né, que a gente diz aí do latim. Então, são elementos que podem ocupar o mesmo lugar no enunciado e um pode substituir o outro, mas não aparecem juntos, como na sintaxe, que os elementos vão se ligando e montando frases e orações. Nas relações paradigmáticas em absentia, nós temos então, por exemplo, aluno. Que outro elemento nós podemos colocar para substituir aluno? Outro substantivo ligado com o universo escolar. Professor, diretor, mesma coisa letras. Eu posso falar de matemática, física, estudar. Quais outros verbos podem ocupar esse espaço? Quais outros advérbios? Muito, pouco, às vezes. Então percebam que as relações, as palavras analisadas morfologicamente, elas estão em relações de paradigma. Vocês já estudaram isso, né, em introdução à linguística, que nós temos, né, as relações paradigmáticas, que são verticais, e as relações sintagmáticas, que são na horizontal. Então, é interessante separarmos a morfologia da sintaxe por conta disso. Então, pessoal, o que acontece, né? A morfologia, como eu disse, ela está nas relações paradigmáticas, ou seja, as palavras elas não estão ali simultâneas, né? Como diz Sandman, um grande pesquisador em morfologia, ele disse classificar uma classe de palavras como verbo, né? É interessante notar que o que essa classe de palavra pode abarcar? Quais são as flexões possíveis de tempo, de modo, que essa classe chamada verbo pode abarcar? Então, a morfologia vai investigar isso, né? Ela vai investigar as classes de palavras e ainda vai mais a fundo investigando quais são as possibilidades. É presente, eu trabalho, ou esse o pode ser substituído por um ei, um morfema de passado, eu trabalhei, né? Ou um morfema de futuro. Enfim, é nessas relações de substituição que a morfologia também vai prestar atenção. Assim, pessoal, é interessante nós voltarmos à dupla articulação da linguagem, entendermos o que é isso, né? Então, nós estudamos no semestre passado, como eu disse, a fonética e fonologia. Vocês se lembram que o objeto de estudo é o fonema, chamado de a menor parte distintiva, ou seja, se muda o som, muda o significado. Então, gato, g. Se eu troco o fonema g pelo fonema p, vai virar pato. Então, nós já estudamos essa segunda articulação. Agora, nós vamos na primeira articulação da linguagem, que vai tratar dos morfemas, né? Então, são unidades significativas. A morfologia vai estudar essas menores peças. Os morfemas são as menores partes significativas. Não são distintivas. Elas têm significado, elas carregam significado. Então, por exemplo, gat. Nós temos aí o radical, que vai trazer a ideia de felino, e o é um morfema, que é a ideia de masculino. É diferente de gata, de gatos, que aí é masculino plural. Percebam? Então, nós vamos trabalhar com essa primeira articulação de linguagem. Vou falar novamente.
O que é um morfema? Menor unidade significativa. E aí, pessoal, chegamos em um dilema, certo? Que nos pergunta, o que é uma palavra? Vocês já se perguntaram o que é uma palavra? Nós podemos analisar a palavra de diferentes formas. Pela palavra gráfica, ou seja, visual, ou seja, unidades que são separadas, né, por espaços em branco. Fluxo da fala nós vimos no semestre passado, que é uma palavra fonológica. Então, para a linguística, se a gente só imaginar o vou para a casa, falar, nós temos aqui 4 palavras. Não é suficiente, porque a palavra não é um bloco maciço, que é inquebrável. A palavra é um quebra-cabeça de significados e nós vamos montando ela como se fosse uma peça de Lego. Então, embora não haja um consenso absoluto nos estudos linguísticos sobre o que é uma palavra, vamos trazer as características, né, básicas que todos concordam. Então, a palavra ela é dotada de sentido e pertencente a categorias sintáticas. Então, por exemplo, substantivos, cavalo, mala, cálice, gente, são unidades do léxico, né? E elas têm significado, seja esse significado do mundo real, irreal, enfim, né? Então, é algo, é uma parte, né? Um pedaço, né? Que tem sentido. A palavra também ela é constituída por segmentos sonoros sem interrupção. Por exemplo, se eu digo terra, eu não falo terra, falo terra. Então, é uma cadeia sonora única como um bloco contínuo. A palavra também, pessoal, ela é delimitada por espaços em branco, né? A primeira ideia que vem à nossa mente quando nós pensamos em palavras. Então, a escrita separa as unidades que podem soar iguais na fala, por exemplo, né? Agente, substantivo, agente de polícia, e diferente separado na fala como agente. Outro caso, de repente. Nós vimos isso que os nossos alunos, eles erram, né? Eles escrevem de tudo junto, tudo separado, enfim. Porque também tem esse entendimento do que é uma palavra. Então, as palavras senhora são escritas como blocos únicos. Porém, tem essa diferença. Ó, senhora, uma mulher, ou estou sem hora para terminar a aula. Mesma coisa do cálice, né? Que o querido Chico Buarque também fez aquela música na época da ditadura, né? Afaste de mim esse cálice. Percebam? Então, nós temos essa questão também sobre palavra. E, por fim, ela é formadora de enunciados e pode ser produzida isoladamente. Se eu digo, pessoal, vocês estão agora aí na casa de vocês prestando atenção na aula? Se vocês me responderem, que eu espero que vocês respondam sim, então nós temos uma palavra isolada e isso já tem significado. Já é um enunciado completo, porque é uma resposta ao seu interlocutor. Agora, pessoal, é importante nós também fazermos a distinção, né, de acordo com Matoso Câmara Júnior, do vocabulário fonológico, do vocábulo fonológico, na verdade, e do vocábulo formal. Então, o vocábulo fonológico, o que acontece? O acento vai definir a palavra. Então, com certeza, nós temos um acento. Nós já vimos isso lá atrás, né, na Infonética e Fonologia. O vocábulo formal é uma unidade que pode ser produzida isoladamente, certo? E pode possuir um significado lexical, gramatical. Então, por exemplo, com certeza nós temos 2 vocábulos formais e um vocábulo fonológico. Então, vocábulo formal, que vai ser o nosso foco, é uma unidade de significação, seja ela de cunho lexical ou gramatical. Pode ou não pode ter acento próprio, seria a palavra que a gente chama do dicionário, né?
E o fonológico vai se definir a partir do acento tônico. E aí, pessoal, Matoso Câmara Júnior, ele também classifica os vocábulos formais, que são o nosso objeto neste curso, né, em 3 tipos, baseados em sua autonomia, certo? Então, uma forma livre, ela vai funcionar sozinha. Ela não vai precisar, né, de outra. Ela pode ser um enunciado completo. Por exemplo, se alguém te pergunta, onde está o meu carro? Você diz, no sol, na rua, né? Onde você está? No mar. Então, são palavras que vão funcionando sozinhas. Quer um sorvete? Sim, não. Então, são palavras que são livres. Não são morfemas, certo? São palavras livres. Nós temos também as formas dependentes, ou seja, são os clíticos, geralmente, né? Não tem acento próprio, mas elas são móveis na frase, né? Por exemplo, o pronome se, o me, por exemplo, me dê um copo de água. Então, esse me, ele é um clítico, ele depende do quê? Do verbo dar. E tem as formas presas, que estão coladas ali, encaixadas. E elas só existem ligadas. Vocês nunca falaram eira. A gente nunca fala, né? Eira, ismo, sem ter antes um radical, um outro pedaço. Então, são formas presas. Voltando, então, mais a fundo. Formas livres são aquelas que podem funcionar isoladamente. E a comunicação ela é suficiente. Então, se eu pergunto, de quem é esse livro? Nosso. Forma livre, deu para responder? Perfeito. Já as formas dependentes, elas não funcionam isoladamente, mas elas possuem, né, apesar disso, mobilidade posicional. Elas podem estar antes, depois, como artigos, pronomes átomos, preposições, conjunções. Então, por exemplo, levou-me. Ninguém vai responder apenas me ou se. Né? Por exemplo, se eu digo, pessoal, vocês se lembram das aulas do ano passado? Ninguém responde se. Vocês vão dizer, nós nos lembramos, professor. Ou nos lembramos. Ninguém responde só nos. Percebam que as formas dependentes precisam de alguém ali para ter esse apoio. Já as formas presas, por fim, elas não possuem autonomia formal nem fonológica. Elas só existem conectadas. Elas são unidades que têm significado, mas elas não ocorrem sozinhas. Então, por exemplo, ninguém vai falar ava só, ou moço. Por quê? São morfemas flexionais, morfemas gramaticais que vão acompanhar o verbo, certo? A base verbal ali, a base de sentido. Então, estude, radical, que vai dar o sentido que nós conhecemos estudar. Aí a gente coloca o sufixo de tempo e modo. Então, ava. Então, estudávamos. A gente fala, nossa, tempo passado, né? Que tipo de passado? Imperfeito. Nós estudávamos. Quem? Nós. Então, aí o mos vai indicar a desinência de número e pessoa. Então, percebam que essas particularidades, esses pedacinhos, eles vão se conectando para formar algo maior. E, pessoal, nós vamos ver isso em morfologia. Então, esse ava, ele tem significado de tempo e modo, tempo passado, né? Quando ele estiver conectado com outros morfemas, com outros radicais. Então, para a gente, né, já ir para o fim da nossa aula, nós temos que entender que a língua ela tem 2 sistemas. Um sistema aberto, em que nós temos novos membros constantemente, novas palavras, neologismos, são vocábulos, né, que dizem respeito ao nosso universo biosocial. Percebam que hoje em dia, com os avanços tecnológicos, novas palavras vão surgindo.
A nossa gramática muda totalmente com o avanço da tecnologia? Não, porque a gramática, as regras da língua, estão em outro sistema, que é o sistema fechado, que é um conjunto rígido, limitado de elementos, como o inventário, e não costuma alterar. Ah, professor, alterou de vossa mercê para vocês ser. Mas isso, pessoal, ó, 600, 700, 800 anos. Agora, não há mudança radical do nada na língua. O que acontece? Palavras são incorporadas. Então, hoje em dia, nós temos palavras, por exemplo, click, que vem do inglês, a gente criou o verbo clicar. Delete, a gente criou deletar, por conta dos nossos desejos aí, né? De evolução tecnológica. Então, palavras são incorporadas, mas a gramática em si, ela demora muito para mudar a sua estrutura. Então, a língua tem dois sistemas. Nós vamos trabalhar com estes dois sistemas apresentando fatos morfológicos. E aí, pessoal, nós temos também a questão de transparência e opacidade. Ou seja, há palavras que elas são transparentes, que é uma análise óbvia. Nós sabemos que se a gente colocar o eira, o sufixo eira, então, por exemplo, bater, batedeira, é algo que bate. Agora, escumadeira, a gente consegue entender isso como 100% transparente? Escumar, perceba, a gente vai perdendo essa conexão. E nós temos palavras que são opacas no sistema linguístico. Por exemplo, candidato. Cândido é algo branco, até nossas avós falam, né, de água sanitária. Ah, eu vou comprar uma cândida, né, que tem a questão do branco. Hoje em dia, candidato recupera essa questão do cândido? Não, porque eles são muito sujos, né? Enfim, a questão é, a palavra funciona como um bloco, candidato, mas ela é opaca, porque o seu sentido original foi se apagando com o tempo. Então, nós vamos ver essas questões também de transparência e opacidade das palavras. E, por fim, a sincronia e diacronia. Nosso estudo aqui, pessoal, no momento é sincrônico, ou seja, nós vamos analisar a morfologia hoje. Quando nós fizemos história do português, nós trouxemos fatos, né? De etimologia, enfim. E nós temos que entender que morfologia não é etimologia. São duas ciências diferentes, certo? Morfologia é uma ciência, a etimologia é outra ciência. A etimologia vai explicar a diacronia, a evolução histórica daquela língua, das palavras. Então, por exemplo, ducere do latim vai virar, né, conduzir, reduzir, enfim. Hoje em dia, o falante atual não percebe que esse duzir como guiar, como conduzir, né? Então, nós vamos aprender a morfologia sincrônica. Aqui, pessoal, estão as referências. Espero que vocês leiam os textos de apoio, por favor. Façam os exercícios. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Um grande abraço e bons estudos!